E aí, Jonaci? E aí, meu brother, bom dia. E aí, gente, bom dia a todos. Bom dia, meninas e bom dia, meninos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Já estão se organizando aí para o retorno, a partir de 19, né? Que vocês vão retornar. Galera, hoje nós estamos no nosso capítulo 15, né? Isso, capítulo 15. Eu só estou esperando a galera terminar de entrar na sala para a gente começar. Nós estamos no nosso capítulo 15. Estamos falando sobre hidrostática, são 2 capítulos sobre hidrostática, o 15 e o 16, tá claro? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, né? Alguns exercícios e tal. Né? Hoje e amanhã é para fazer exercício, mostrar algumas aplicações, né? Algumas observações. E aí, essa semana, vocês já estão liberados, né? Para fazer atividades propostas ao capítulo 15, né? Tarefa online. E aí, Pedrão, preparado para voltar, meu brother? Tá não? Você não volta não, né? Eu volto. Ah, você volta, mas não está preparado, aí? Não entendi, aí. Minha mãe querendo que eu volte, é médico querendo que eu volte. Eu tenho que voltar, pô. Tá com saudade da galera, não? Tá não, cara. Pô. Então, ó, deixa eu compartilhar a minha tela. Então, nós estamos aqui, né? Eu vou fazer primeiro do meu slide, o exercício, depois eu venho para os exercícios da tabelinha. Tranquilo? Do livro de vocês, da página 9. Estamos no livro... É isso mesmo? Página 9? É. Estamos no nosso livro 5, não é isso? Livro 5. Minha página 9. É a página 9. Estamos no livro 5, no primeiro capítulo do livro 5, tá? Hidrostática, capítulo 15, primeiro capítulo do livro 5. E aí, galera, depois a gente vem discutindo essas questões. Primeiro vamos para o meu slide. Então vamos para o meu slide. Cadê meu slidezão? Massa. Aqui, primeiro nós vamos para o meu slide. Eu vou fazer algumas questões com vocês. Já mostrei para vocês alguns experimentos. Falei para vocês sobre a lei de Steven. Então vamos relatar isso aí, então. Deixa eu começar aqui. Então, pressão hidrostática. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho... Era para ter um experimento aqui. Esse eu tenho.
Esse também era para ter. Vamos ver se vai abrir aqui. Tem um experimento aqui, um videozinho desse... Opa! Falei que tinha. Galera, isso já foi questão do Enem. Já foi questão do Enem. É uma situaçãozinha bem simples. Hoje vamos fazer um experimento sobre pressão. Os materiais são um recipiente e 2 canudos. Primeiramente, pegamos 2 canudos e tomamos o líquido, que no caso é café, diminuindo a pressão em relação ao ambiente. Agora, faremos a mesma coisa, porém colocar um dos canudos para fora do copo. Como vocês podem ver, não é possível que o líquido... Vamos recapitular. Olha só, galera. O vídeo é bem pequenininho. Hoje vamos fazer um experimento sobre pressão. Eu vou riscar aqui na tela, tá? Os materiais são um recipiente e 2 canudos. Primeiramente, pegamos 2 canudos e tomamos o líquido, que no caso é café, diminuindo a pressão em relação ao ambiente. Então, olha só. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, está acontecendo aqui... Assim, eita. Então, eu estou apertando aqui, está dando... Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. E aí eu risco. Hoje vamos fazer um experimento sobre pressão. Primeiramente, pegamos 2 canudos de líquido do café, diminuindo a pressão em relação... Então, olha só. Nesse momento aqui, o que ele faz? Ele não está sugando o líquido, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que ele não está sugando o líquido. Não, ele não está sugando o líquido aqui. Nesse momento, ele está diminuindo a pressão atmosférica, né? A pressão no interior da sua boca. Então, ele suga o ar, então a pressão no interior da sua boca e a pressão no interior do canudo se torna menor do que a pressão atmosférica. Aí a pressão atmosférica empurra esse líquido para dentro do canudo e para dentro da sua cavidade bucal. Então, quando você está sugando alguma coisa pelo canudo, você não está sugando o líquido, você está tirando o ar de dentro do canudo e do interior da sua cavidade bucal, fazendo com que essas duas regiões, tanto a do interior do canudo quanto a sua cavidade bucal, tenham pressões menores do que a pressão atmosférica. E aí a pressão atmosférica ela vai empurrar esse líquido para dentro do canudo. Tá? Então é a pressão atmosférica que faz isso. Quando você coloca 2 canudos, você não consegue retirar o ar de dentro do canudo, que está dentro do líquido, nem do interior da sua boca. Porque quando você suga também o ar atmosférico. Então, não tem diferença de pressão no interior da sua boca, nem na parte externa do ambiente. Se não tem diferença de pressão, esse líquido não vai se deslocar. Os fluidos se deslocam espontaneamente por diferença de pressão, de uma região de maior para uma região de menor pressão, espontaneamente. Então, para que eu consiga fazer um líquido deslocar, ou um fluido qualquer, seja um gás ou um líquido, estou falando de líquido aqui, porque nós vamos falar especificamente de líquido, eu preciso de ter uma diferença de pressão. Nesse exato momento, a atmosfera em meu entorno e dentro do meu corpo estão à mesma pressão. Quando eu amplio, quando eu aumento a minha cavidade torácica, eu fiz com que a pressão no interior dos meus pulmões se tornasse menor, porque eu aumentei o volume dos meus pulmões e automaticamente o volume da minha cavidade torácica. Então, o ar entrou. Ó. Quando eu quero expelir esse ar, o que eu faço? Eu vou comprimir a minha cavidade torácica, vou aumentar a pressão no interior dos pulmões, eu vou empurrar esse fluido, esse gás para fora. Então, quer dizer que os fluidos, sejam eles líquidos ou gases, sempre vão fluir espontaneamente de uma região de maior para uma região de menor pressão. Tá? Então, vamos seguir. Isso já foi questão do Enem, tá, gente? Essa questão do canudinho, por que a pessoa não consegue e tal, já foi questão do Enem. Depois eu mostro para vocês.
Então, já falei sobre pressão atmosférica, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a lei de Stevin. Stevin, ou lei fundamental da hidrostática, ele relaciona a pressão atmosférica e a dos líquidos, e ele entende, né, quando os líquidos estão em repouso, através desse experimento simples, que inclusive já mostrei para vocês, né, desse experimento aqui, ó, mostrei para vocês isso, que ele quer dizer o seguinte, que a pressão de um fluido depende exclusivamente da pressão atmosférica, da densidade desse fluido e da profundidade, que aqui eu estou chamando de H. Tá? Então, quer dizer que os cálculos que Stevin fez, ele percebeu que independe da quantidade de fluido que eu tenho, independe do volume de líquido que eu tenho, a pressão exercida por esse líquido, por esse fluido, depende exclusivamente da sua densidade ou sua massa específica para fluidos. E para a gente, no nível médio, nós vamos considerar que a densidade e a massa específicas têm o mesmo valor, da gravidade e dessa profundidade. Tá? Logo, quando se fala em vasos comunicantes, eu inclusive já disse isso para vocês na aula anterior, mesmo que eu ache que eu colocando um ponto aqui, ó, chamando esse ponto de ponto C, eu acho que esse ponto C tem uma pressão superior ao ponto A, não tem, já que eles estão dentro de um mesmo líquido e a uma mesma profundidade. Logo, as pressões atmosféricas, tanto no ponto A quanto no ponto C, são iguais. Tá? Então, as pressões hidrostáticas de um fluido independe do seu volume, independe da sua quantidade, é dependente de quem? Da pressão atmosférica local, da densidade desse fluido, perfeito, da gravidade e da profundidade. Galera, então agora a gente precisa aplicar isso em alguns exercícios, em algumas questões, para ver se realmente a gente consegue fazer isso. Então vamos lá. Primeira questão, a questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Um certo volume de água é colocado em um tubo em U, aberto nas extremidades. Num dos ramos do tubo, adiciona-se um líquido de densidade menor do que a da água, o qual não se mistura com ela. Então ele está falando que eu tenho um líquido e água, e são dois líquidos imiscíveis. Ou seja, o líquido que eu adicionei à água não vai formar uma mistura homogênea. Eu vou conseguir ver a fase desse líquido e a fase da água. Após o equilíbrio, a posição dos líquidos do tubo está corretamente representada pela figura. Galera, se fosse o mesmo líquido, se for água, se fosse só água, eles ficariam como está aqui no B. Tá? No mesmo nível. Não sei se vocês já viram aqueles construtores que ele usam mangueira de nível. Então, se é o mesmo líquido, então ele tem que ficar na mesma altura. Então, não é o mesmo líquido. E aí ele disse para a gente o seguinte, que esse líquido que ele adicionou, que é immiscível à água, ele é menos denso. Cara, considerando o mesmo ponto, para que esses pontos tenham a mesma pressão, olha só, o que é pressão? Ó, pressão desse líquido, pressão atmosférica, que para ambos são iguais, mais a densidade ou a massa específica desse fluido, gravidade vezes a profundidade. A gravidade para ambos são iguais. Então, quer dizer que essa pressão aqui, que esse líquido está exercendo em um determinado ponto no seu interior, vai ser diretamente proporcional à sua densidade e diretamente proporcional à sua profundidade. Porém, para uma mesma pressão, a densidade é inversamente proporcional à altura, à profundidade. Quer dizer o seguinte, galera, que quanto menos denso for esse líquido, maior será a sua profundidade, maior será a sua coluna, mais alta ela tem que ficar. Então, quando o líquido que ele adicionou à água, ele falou que o líquido que ele adicionou, a água é o transparente, então o colorido é o líquido. Se ele falou que ele tem uma densidade, olha o que ele fala, um líquido de densidade menor. Se ele tem uma densidade menor, ele tem que ter uma coluna maior. Ou seja, ele tem que estar mais alto comparado com o nível da água.
Perfeito? Comparado com o nível da água. Aí a gente ficaria na seguinte situação. Olha, nós excluiríamos a letra C e nós ficaríamos entre D e E. E A. E aí, por que eu vou marcar a letra A? Vamos analisar. Não pode ser a letra C, a letra E, porque aqui embaixo, aqui, olha, está o nível da água. Olha só. Então, quer dizer que esse ponto aqui, com o líquido que eu joguei mais a água, tem a pressão igual à pressão atmosférica. Está errado? Então, a letra E está errada. Aqui está falando que somente o líquido aqui, ó, tem uma pressão igual à pressão atmosférica. Não tem, porque a pressão atmosférica também está exercendo sobre ele. Então, não pode ser a letra D. O que sobra para a gente é a letra A. Olha só para você ver. No mesmo ponto, ó, pegando o mesmo ponto aqui, ó, esse ponto de separação dos líquidos, eu vou chamar esse ponto de ponto 1 e aqui de ponto 2. Se eu pegar esses dois pontos numa mesma linha, eles têm a mesma pressão. Olha só, olha a quantidade de água que eu preciso e olha a quantidade do líquido que eu adicionei que eu preciso. Olha, uma altura maior para quem tem menor densidade. Já fazendo um cálculo utilizando esse raciocínio. E o cálculo é esse aqui. Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos immiscíveis: água com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetros cúbicos. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se em uma das extremidades do vaso um dos líquidos isolados que fica 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado na figura. Determine o valor de x em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge a altura x. Então, primeiro aqui está fácil para a gente. Como o óleo tem menor densidade, então, quem tem menor densidade tem que ter uma coluna maior. Então, comparando sempre com o mesmo nível, a partir do nível de separação, a altura desse cara aqui, ó, é maior do que o X. Então, quer dizer que esse cara aqui é o menos denso. Então, quer dizer que aqui é o óleo. E aqui é a água. Show? Óleo ali, água aqui. Perfeito. Quem tem maior altura na coluna é o menos denso. Ele quer saber quanto que vale essa altura. Então, como que nós vamos resolver esse exercício? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Steven disse que pontos numa mesma altura têm que ter a mesma pressão. Então, eu começo com esse raciocínio. Ó. Pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Isso é uma lei. Nunca vai mudar. Show? Como que eu calculo a pressão no ponto A? Pressão atmosférica. Mais densidade vezes gravidade vezes altura. Isso, então pressão atmosférica. Vamos colocar aqui, ó, PATM, mais a densidade desse líquido A. Eu posso colocar D, tá, gente? Não tem problema. DOMI, gravidade. Eu vou chamar isso de HA, tá? Que é a altura do ponto A. Essa aqui, eu chamei de HA. Isso é igual a pressão atmosférica no outro ponto, mais a densidade desse ponto B aí, que é esse líquido B, que no caso é a água, vezes a gravidade, vezes essa altura, que eu vou chamar essa altura aí de altura B, que sabe que a minha altura B é o X, tá? Agora corta as gravidades e as pressões atmosféricas. Perfeito. Olha, eu tenho de um lado pressão atmosférica e tenho do outro a gravidade. Então, eu posso cortar, né? Então, ó. Olha, o que sobra para a gente? Uma fórmula geral para eu resolver esse tipo de exercício. E a fórmula geral vai ser sempre essa, ó. dA, HA é igual a dB, HB.
Então, eu não preciso mais ficar preocupado com a gravidade, porque a gravidade vai ser a mesma para ambos. Eu não preciso mais ficar preocupado com a pressão atmosférica, que vai ser a mesma para ambos. Eu posso resolver qualquer exercício de vaso comunicante utilizando essa fórmula. Lembrando que alguns autores vão colocar, ao invés de colocar D, vão colocar Mi para relacionar a massa específica, mas não tem problema. É a mesma coisa, tá? Então, isso aqui, ou MA vezes HA, é a mesma coisa. Vezes HB. Vamos substituir os valores? Então, qual que é a densidade de A? Eu já sei que é do óleo, 0,85. 0,85 gramas por centímetro cúbico. Aqui também eu não preciso me preocupar em transformar em quilogramas por metros cúbicos, não há necessidade. Tá claro, gente? Porque os dois estão na mesma unidade de medida, tá? Qual é a altura dessa coluna aí? 20. Centímetros. Também não tem necessidade de transformar em metros, porque ambos estão com a mesma unidade de medida. Qual que é a densidade da água ali? 1. Qual que é a altura? X. X igual a 17. (17 óleo ou 17 água? 17 água. Opa, nem coloquei a resposta. 17 água. Lembrando que quem tem maior densidade vai ter uma menor coluna, uma menor altura. Galera, fala para mim se foi difícil fazer isso. Quem vai fazer processo seletivo seriado, isso cai no processo seletivo seriado, tá? Cai muito, tá? Show? Vamos fazer um do livro de vocês, para ver se a gente conseguiu entender? Vamos lá, todo mundo, ó, 5 minutinhos para tentar, 4, 9h26, 9h30, eu começo a fazer 4 minutinhos para tentar fazer o 3 da sala, rapidinho. 4 minutinhos aí, todo mundo, mãos à massa. Vamos lá. Quero ver fazendo. 4 minutinhos, velocidade. Eu estou sorteando aqui para ver com quem eu vou perguntar a resposta. Se eu falar o nome e não falar a resposta ou não se pronunciar, eu vou tirar 5 pontos de física. Porque tá matando a aula. Exceto aqueles que estão com a câmera ligada, que eu estou visualizando que estão presentes. Pronto? Terminei aqui. Show. Segura a resposta aí que eu vou te perguntar daqui a pouco. Segura a resposta aí. Não vou perguntar para você, não. Vou perguntar para outro, Lucas. Mas segura a resposta aí. Não pode falar, não. Fica quietinho aí que vai dar tudo certo. Faltam 2 minutos.
Terminei. Show. Segura aí, Esther. Falta 1 minuto. Então, pronto. Deixa eu ver quem está presente aqui. Terminou, Murilo? E Murilo? Como que é, João? Você terminou, meu brother? Rapaz, eu não terminei ainda, mas se quiser pode fazer aí de boa. Ei, você que eu tá tô de com um migué pouquinho- comigo, hein? Hã? Você tá de migué, hein? Que Miguel que, Jonas? Você acha que um cara forte que nem eu, assim, um homem de verdade vai dar migué em você, Jonas? Toma todinho todo dia pra homem dar de migué em verdade. professor, tá doido? Aham, tá, sei. Ô, Gustavo, tá aí, Gustavo? Ih, tá vendo aí? Flávia, você tá aí ainda, Flávia? Eu tô. E aí, Flávia, Eu você não conseguiu posso- fazer? Não conseguiu fazer, Flávia? Não, o meu deu 2 centímetros. 2 centímetros? Mas eu não tô pedindo altura. Não, voei, calma. Deu 2 gramas em centímetros cúbicos. Ah, Ou 200 quilos. 2.000 quilos. nós vamos ver isso aí. Caio, você tá aí, Caio? E aí, Caio? Bom dia, meu brother. Deu 1,5 grama centímetros cúbicos. Ah, Caio tá aí. Deixa eu ver. Júlia, tá aí, Júlia? Já tá matando a aula. Ei, Júlia. Júlia Piana, né? Tá aí, Júlia? A Júlia tá matando a aula, tá? Aqui já Fala, Júlia. Você conseguiu fazer? consegui, o meu deu 2 também, porque eu não sabia se tinha que transformar alguma unidade de medida. Aí eu deixei do jeito que tava. Mas 2 o quê? 2 gramas por centímetros cúbicos, porque Isso aí. Isso aí. Deixa eu ver aqui um menino aqui. Vitor. E aí, Vitor? Tá aí ainda, Vitor? Ixi. Vamos fazer, galera? Então vamos fazer, ó. Olha só que tranquila. Olha só. Tranquilo o exercício, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, sempre na mesma linha, tá? Ó, e aqui meu ponto B. Show? Ó, sempre na mesma. Professor, por que você não pode pegar esse ponto aqui em cima? Eu não posso pegar esse ponto em cima aqui, ó. Porque Se eu tem pegar líquido A embaixo. Isso. Eu tenho que pegar um ponto que tenha os dois líquidos e a atmosfera que eu estou relacionando. Simultaneamente. Isso. Então, essa altura A aqui, ó, que eu vou chamar de altura A, ela mede quantos centímetros? 9 centímetros. 9 centímetros. E essa minha altura B aqui mede quanto? 3. 3. Porque está ali embaixo dizendo isso. Isso, então é só uma observação, olha só. 3 centímetros. Eu tenho a massa específica do líquido A, que está em gramas por centímetro cúbico, e ele quer que eu calcule a massa específica do líquido B. Que é densidade, mesma coisa. Isso, que eu vou encontrar também em gramas por centímetro cúbico. Já que eu estou usando uma em gramas por centímetro cúbico, a outra obrigatoriamente também será em gramas por centímetro cúbico. Como ele não pediu para eu converter, eu não vou converter ninguém não, cara. Ele não pediu, tá? Mas nós temos que saber como fazer, né?
Então, como é que ficaria a resolução desse exercício? Olha que simples. DAHA é igual a DB HB. DA 1 Não, vezes 9 é igual a DB, que eu não tenho, vezes 3 4. vezes DB. Não é isso? Corta o 3 com 9, que dá 3. E aí? Cortei aqui. Não precisa nem cortar. Vamos cortar depois? Então, DB vai ser igual a 9 sobre 3. Que dá quanto isso? 3 centímetros. Não, 3 gramas por centímetro cúbico. Por que o de vocês deu 2? Não, eu fiz quase Pegaram a isso parte de daí. cima. Eu Eles fiz pegaram quase isso, só a que eu parte de coloquei o cima. 9. Foi. Eu inverti Só E a ele. gente não somou. Só pegou o 6. É porque a gente mongou, porque a gente não somou. Isso, tá vendo como é que é uma questão que tem uma pegadinha aí? Porque ele tá mostrando duas linhas ali, ó. E se eu for pegar o ponto A, é aquela coluna toda, são 9 centímetros. Você tá vendo, gente, como é que nós temos que ter bastante atenção nisso? Se eu quisesse transformar isso para o Sistema Internacional de Unidades, não pediu. É só multiplicar por 1000, tá, gente? Ou seja, 3 vezes 10 ao cubo, que eu estou multiplicando por 1000. Quilogramas por metro cúbico. Se eu quisesse, se o exercício pedisse para eu transformar isso em quilogramas por metro cúbico, que é só acrescentar 10 ao cubo, que eu automaticamente estou multiplicando por 1000. Galera, o mais importante, você acredita que e é verdade isso, tá? No primeiro ano, no segundo ano, e até inclusive no pré, no terceiro ano de vocês, o erro traz muito mais resultado do que o acerto. Então, vocês jamais vão errar questões dessas de não olhar, opa, qual é o tamanho da coluna? A coluna não é só 6, a coluna é 9. Mas vocês entenderam a fórmula. Vocês usaram a mesma fórmula, porém caíram numa pegadinha. Nós chamamos isso de distrator. O que é um distrator? É um item na figura, no texto, que vai distrair os candidatos, induzindo ao erro. Olha só, vai induzir ao erro. Olha, todo mundo caiu no distrator. Entendeu a fórmula, fez a substituição correta, mas caiu, mas foi distraído. Galera, entenderam o exercício 3? Sucesso aí? Murilão. E aí? Deu migué aí, ó. Vou falar para a tia Kita, cara, não é possível. Então vamos. Vou apagar aqui, hein? Galera, nós temos aí 3 minutinhos de aula ainda. Nós temos que substituir. Ele quer que a gente substitua algumas na tabelinha. Ele fala assim, ó, na tabela a seguir, os corpos A e B são maciços, feitos de mesmo material e estão a 20 graus Celsius. Ah, isso não é? Oi? Tá? E aí, ele fala bem assim para a gente. Ele fala bem assim, são feitos de mesmo material e estão a 20 graus Celsius. No Sistema Internacional de Unidades, os valores x, y e z são, respectivamente, então, no Sistema Internacional de Medidas, os valores x, né, y, tá? E z vale, eles falam que são feitos de um mesmo materiais e são maciços. Então, quer dizer, vocês estão percebendo que em A, as unidades não estão no Sistema Internacional de Unidades. Agora, B, olha, meu volume está no Sistema Internacional de Unidades, que é metros cúbicos. Vamos calcular primeiro o Y, que está mais fácil? Então, vamos calcular primeiro o Y, está mais fácil. Densidade não é massa sobre volume? Olha, eu tenho a massa
e tenho a densidade. Eu vou descobrir o meu volume, que é o Y. Então, densidade 2,7, massa 810 e volume eu não tenho. Multiplicando cruzado, meu volume vão ser 810 dividido por 2,7. Fechado? Tranquilo? Tranquilo até aí? Aí, galera, nós vamos ter que, né, lógico, vamos pegar o 810 e vamos dividir por 2,7. Nós vamos encontrar quanto? 300. Tá? 300. O que esse 300 é? O meu volume. 300 o quê? Como esse Centímetros cúbicos nesse caso. Como a minha densidade estava em gramas por centímetro cúbico, o meu volume também estará em centímetros cúbicos. Então, já sei que Y vale 300 centímetros cúbicos. Só que o problema está aí. Ele quer que todos esses valores estejam no SI, Sistema Internacional de Medidas. Eu preciso fazer o quê? Transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos. Tá? Como é que eu faço isso? 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, quer dizer que eu preciso dividir isso por 1 milhão. Gente, dividir por 1 milhão, coloca a observação assim, ó, centímetros cúbicos, eu coloquei na aula anterior, para metros cúbicos, ó, multiplica por 10 a menos 6. Multiplicar por 10 a menos 6 é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Se eu tenho metros cúbicos e quero transformar em centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 10 elevado a 6. Ambos eu multiplico, só que centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu estou multiplicando por 10 a menos 6. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 10 a menos 6. Que isso vai dar o quê? Ó, vou dar 2 casas para frente, ó, 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, já sei que meu Y, já que é em ordem, já que está na sequência, é 3 vezes 10 a menos 4. Então, só pode ser DOE, né? DOE. Então, já cortei a A, já cortei a B e já cortei a C. Só pode ser DOE. Então, Y vale, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Agora, eu preciso achar a minha massa. Aí você fala, professor, para achar massa, a partir do volume, eu preciso da densidade, e vice-versa. Se eu tenho massa, quero converter em volume, eu preciso da densidade. Se eu tenho volume, quero converter em massa, eu também preciso da densidade. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas eu não tenho a densidade. Mas ele fala que é o mesmo material, a densidade são a mesma. Então, aí que está a nossa situação. Qual que é a densidade desse cara no Sistema Internacional de Unidades? A densidade desse material é só pegar o 2,7 e multiplicar por 10 ao cubo. Pronto, já está em quilogramas por metros cúbicos. Acabou. Aí agora, com esse cara aqui, eu consigo fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó. Fazer o mesmo cálculo, ó. Vou apagar aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para que eu possa achar o X. Então, já sei quem é Z, tá? 2,7 vezes 10 ao cubo. E eu já matei a questão, nem precisava calcular, ó, porque eu já sei que Z vale 2,7 vezes 10 ao cubo, já matei a letra E. Eu só vou confirmar para a gente. Densidade é 2,7 vezes 10 ao cubo. A massa eu não sei, eu quero descobrir, e o volume vale 2. Multiplicando cruzado, a massa dele vão ser 5,4 vezes 10 ao cubo quilogramas. Muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. Galera, vão tentando fazer as atividades propostas antes de começar a tarefa online lá, né? É o mesmo, começa tentando fazer. Na aula de amanhã, a gente conclui esse capítulo e aí vocês estão aptos a resolver os exercícios desse capítulo 15. Beleza, galera? Ó, tamo junto e até a nossa próxima aula.
Fui. Coloca uma presença aí. Tamo junto.